Além do que é dito, é como se diz. Esse é o tema da live de hoje. O meu convidado é o Alexander. Ele é ator e neuropedagogo. Vou colocar o tema aqui para vocês que forem chegando já se situarem a respeito. Tem gente empolgada em casa, por isso que vocês estão ouvindo vozes assim exuberantes de fundo. Tá tudo certo, isso é só alegria. Já fixei o tema. Estou aguardando meu convidado. Eu vou mandar logo o convite para ele. Agradeço a presença, a audiência de vocês, o respeito, a credibilidade. Vou deixar essa live gravada no meu IGTV e em breve vou postar no meu canal no YouTube, Charles Dias, onde você tem acesso direto pelo link disponível na minha bio. Você pode acessar o meu canal e se permitir a continuar nesse desenvolvimento pessoal e profissional se inscrevendo lá. Eu aguardo você. Faça esse favor a si mesmo. Invista no seu desenvolvimento. O Alexander já está entre nós. Vou mandar o convite para ele. Também o fone. Alexander, boa noite. Deixa eu ajeitar um pouco aqui essa iluminação. Eu tô colocando aqui, tá conseguindo me ouvir? Coloquei agora aqui o fone para captar melhor Tô as conseguindo te ouvir. vozes. As vozes não, a voz, né? Que é a minha voz. Alex, bem-vindo. É um prazerzaço te encontrar aqui na rede social para dialogarmos a respeito de comunicação, porque basicamente é isso, é comunicação. Eu coloquei esse tema de propósito porque eu sei que vai ser um prato cheio para ti. Gente, o Alexander, ele tem um curso específico voltado para a oralidade. Então, você que tanto quer desenvolver a sua oralidade, se desinibir, enfim, ser uma pessoa mais segura, mais confiante com relação à sua comunicação, à sua expressão, então, eis aqui a pessoa certa, a pessoa indicada para isso. Conheci o Alexander em uma palestra do Poder da Ação lá no Colégio Vinícius de Moraes, Balão Mágico, o qual eu passei 4 anos, que foi o meu Fundamental 2. Passei ali na época, dizia de quinta série, né? De quinta a oitava série. Hoje é de sexto a nono ano que se fala. Estou dizendo isso só porque vocês estão entre pedagogos. Por isso que eu estou falando isso. E de lá para cá, eu mantive esse contato com ele, mas assim, olhando de vez em quando, e é uma pessoa que está aí à disposição de desenvolvimento de pessoas, principalmente nessa área da comunicação. E esse tema foi proposital, além do que é dito, é como se diz. Eu me senti na responsabilidade de explicar um pouco mais do que vai ser tratado aqui. Por isso que eu fiz um texto um pouquinho maior quando eu postei o card dessa live hoje no início da tarde. O que acontece é, muitas pessoas, elas até têm coragem de encarar o público, ou têm coragem de lidar com os relacionamentos, com as demandas, seja lá como for, e falar de coisas difíceis. No entanto, elas têm um problema quanto ao como, a maneira, a forma de falar. E isso gera para elas uma série de problemas, e por vezes passam como se fossem grosseiras, como se fossem rudes, porque elas dizem a coisa muito na cara, e elas chamam isso de verdade, chamam isso de sinceridade, de personalidade forte, entre outros nomes. E aí eu chamei o Alexander aqui para a gente dialogar a respeito disso, porque há formas e formas de se dizer a verdade e de comunicar algo a alguém. Eu vou trazer outros elementos no decorrer da live, com relação, por exemplo, a perfil comportamental, porque cada perfil tem uma forma certa de se reportar a cada um deles. Então, não é todo mundo que compreende
de primeira qualquer tipo de informação da maneira como for apresentada. E para ter eficiência nos resultados e as pessoas compreenderem as orientações, seja de que ordem for, seja escola, trabalho, onde for, é necessário também considerar isso. Então, Alexander, bem-vindo. E ele estava, gente, é um cara fitness. Ele estava correndo. Ele é um running man. Olha aí, ó. É um cara que trabalha o corpo. É de bater palma de pé. Alexander, o quanto que essa temática, o quanto que essa problemática também tem aparecido para ti profissionalmente e o quanto que ela também já surgiu pessoalmente. Esse fato das pessoas poderem comunicar, agora serem assertivas na forma de comunicar, sabendo a quem e como transmitir uma informação. Uma boa noite a todos, eu me chamo Alexander, eu sou ator profissional, sou diretor de teatro, sou escritor, sou formado em pedagogia, sou especialista em neuroeducação e dentro dessa área circense, trabalho como palhaço, perna de pau, acrobata e teatrólogo. E tem outras funções também que dentro da arte eu acabei desenvolvendo. E quando nós trazemos essa forma como tu falas, nós atores passamos por um grande processo que é de nós nos entendermos. Eu precisar dominar a expressão facial que eu estou transmitindo sem que eu me assista ou que eu me veja no espelho. Então, ter essa consciência, esse autoconhecimento, ele me permite, de fato, transmitir a mensagem que eu realmente quero comunicar. Não ter isso, Charles, é transmitir qualquer outra informação e deixar aberto uma interpretação que pode levar a N resultados. Eu costumo dizer que a palavra ela tem o poder de salvar, como também de destruir. Você pode, através de uma única palavra, só uma palavra, apenas um olhar, apenas uma respiração, o outro vai sentir. Só que ele só sente se, de fato, eu entendo o que eu estou fazendo. Quando eu, enquanto ator, estou no palco, comunicando um personagem, eu acho fantástico as pessoas hoje utilizarem a expressão persona, porque isso vem de personagem. Só que eu vou ser um pouco mais criterioso com relação a isso, porque nós somos milhares de personagens. Isso não quer dizer que eu sou falso ou eu não tenho personalidade. Pelo contrário, eu aprendi que todo o ambiente e todas as pessoas, elas merecem um tratamento diferente. E quando eu digo elas merecem, eu não estou dizendo que eu mereço primeiro. Quando eu me preocupo primeiro com o outro, eu também estou me preocupando comigo, porque eu estou mostrando ao outro que eu tenho zelo, que eu tenho um cuidado com as palavras. É tão verdade isso que a palavra branda, ela fala que ela acalma o furor. As pessoas mais enérgicas, quando elas estão no ápice, quando ela percebe que o outro está apenas ouvindo-a, e ele não está no mesmo vibe, na mesma vibe de, sabe, de briga, de conflitos, porque isso não é comunicação. Comunicação é emissor, receptor, e dentro está a mensagem. Só que se eu tenho um emissor e o outro um emissor que estão ao mesmo tempo tentando jogar uma mensagem, isso vira uma confusão sonora, o que nós chamaríamos de briga, de confusões. Então, quando a pessoa não compreende o que ela de fato quer transmitir, ela não respeita a limitação do outro. Aí entra um assunto, Charles, que eu acho extremamente delicado, que é quando eu respeito a potencialidade, mas também a limitação e dificuldade do outro. O meu grau intelectual não se equipara de algumas pessoas, tanto para mais quanto para menos. Então eu não posso subestimar o outro, mas como também eu não posso maximizar o que ele vai entender sobre um dado assunto. Se nós olharmos, a nossa vida é inteiramente assim. É o Alexander no fundamental, no ensino médio, na faculdade, na pós-graduação. Nós somos pessoas de um processo evolutivo. Se as pessoas não se permitirem a isso, elas ficam para trás. E a comunicação, ela precisa desse olhar para que eu possa entender de fato o meu sentimento. Como é que eu digo para as pessoas fazerem isso? Eu dou uma dica muito simples. O olhar do Charles para comigo vai me dizer se eu estou no caminho certo ou no caminho errado. Claro que nós não estamos falando de uma verdade absoluta, só que eu gosto muito da ideia de catalogar informações. 10 pessoas me olharam diferente quando eu proferi tal discurso, quando eu comuniquei este assunto.
Logo, eu preciso, enquanto alguém que decidiu transformar a sua história, transformar a sua vida, aceitar o que o outro me diz. E nem sempre, Charles, o que vem do outro são palavras tão bonitas. Mas uma coisa nós não podemos deixar de dizer: elas são verdades. É fato. E essa percepção de saber o efeito que as palavras que eu estou dizendo está causando na vida das pessoas, isso é extremamente importante. Porque aquelas que são humildes, ou seja, aquelas que vão ressignificar, parar para pensar, refletir e tomar decisões do tipo: como que eu posso melhorar, como eu posso mudar a minha forma de me dirigir ao outro, a fim de que ele, na minha comunicação, ele se sinta acolhido, se sinta respeitado, se sinta encorajado e também feliz e confortável pelo fato de me entender, sem ficar se esquivando, me evitando de alguma forma. É o que tu falaste no início. Essa linguagem corporal, a linguagem facial, ela denuncia essas microexpressões que quem estuda um pouco mais e analisa isso, essa pessoa está se permitindo, só o fato de estudar, de analisar esse tipo de coisa, a saber o efeito que está tendo aquilo que ela está dizendo e se aquela pessoa está realmente recebendo de uma maneira positiva. Obviamente, conforme a subjetividade de cada pessoa, tem gente que, mesmo que a verdade seja dita, eu vou colocando aqui de uma forma bem com plumas, com seda e com muito amor, com aquela tonalidade ajustada, com, sabe, com muito envolvimento, com muito amor envolvido, mesmo que a linguagem, a forma de comunicar seja de acordo com aquele perfil, com aquilo que a pessoa conhece da outra, saber como se dirigir e dizer a ela determinadas verdades, tem gente que não vai aceitar. Tem gente que vai se ferir, tem gente que vai se zangar, vai ficar de mal. Agora, essa é uma questão da outra pessoa. O fato é que quem, por exemplo, está nos assistindo, e principalmente como a maior parte das pessoas vão nos assistir depois, o fato é, se eu falo, alguma mensagem ficou. Mesmo que a pessoa vire o rosto, ou faça outra coisa, ou coloque um fone de ouvido, ela não queira me ouvir, isso também é uma forma de comunicação. Ela está falando através daquilo. Uma mensagem está sendo anunciada. E quando dois, já no final da tua fala, como tu disseste, a respeito de dois emissores, e que tem uma mensagem aqui, quando dois começam a discutir, se dá muito em casamentos, porque as pessoas casam e elas não entendem. Gary Chapman, nas 5 linguagens do amor, vai falar isso, nas linguagens do amor, que existem formas diversas de comunicar. Agora, tem gente que casa e não conhece a linguagem de amor do cônjuge, ou da cônjuge. E isso gera uma série de problemas, porque as pessoas ficam com raiva, ficam desanimadas em prosseguir naquele relacionamento que para elas está sendo opressivo, está sendo muito morno, está sendo muito chato. E esse tema, quando se fala além do que é dito, é como se diz, é que não é só o eu te amo, tu já sabe que eu te amo. Porque às vezes não é questão de ouvir o eu te amo. O amor é expressado de uma outra forma. E mesmo falando assim, se torna agressivo, por vezes. Eu já falei que eu te amo, quantas vezes eu preciso repetir? Tem casais que se comportam assim. Se eu não te amasse, eu não tinha casado contigo. Ou então pais e filhos que dizem assim, por que eu vou dizer? As minhas ações, o meu comportamento, se o que eu faço não diz para ti que eu te amo, então eu não sei mais o que fazer. Então isso é algo que todas as pessoas têm que parar em algum momento para refletir a respeito da linguagem de amor do outro, da forma que o outro vai receber informações conforme o perfil e o histórico que ela tem. Charles, tu trouxeste, inclusive, falou de pais e filhos. Eu achei maravilhoso, porque eu tenho uma palestra, inclusive, com esse nome, Pais e Filhos, e nele eu falo os 10 erros dos pais na formação dos filhos. Eu sou pai, tenho 2 filhos, e eu vou pegar esse link, mas eu vou trazer para deixar aberto para outras estruturas, né? Nós, às vezes, trazemos resquícios
de situações passadas. E nós não nos curamos disso. Eu não resolvo algumas áreas da minha vida. Eu resolvo A, B, C, D. Eu até brinco muito com o exemplo. Teve uma vez que eu estava organizando a minha casa e o escritório, que é onde eu estou, impecável, 100% arrumado, sabe? Limpinho, um grau. Mas o restante da casa não estava. E o restante da casa eu ia fazer depois. Tudo bem que eu ia organizar. Contudo, vamos imaginar que a nossa vida é a casa. É a nossa casa. Onde será que nós estamos concentrando a nossa maior força, a nossa maior organização? Às vezes estou me concentrando em algo que não precisa tanto disso. Eu tenho os meus filhos, e uma coisa legal é que quando eu pego eles para passear, principalmente o menor, eu fico pensando uma coisa que às vezes nos colocaram, essa questão do consumo, e para ele não importa se eu chego de carro, de moto, de bicicleta ou a pé. O importante é que eu chegue. E que eu chegue cheio de energia. E que eu possa demonstrar para ele essa construção. Tanto que eu acho muito legal, porque eu tenho um HD. Um HD com tudo que a gente vive, sabe? Então eu quero que ele cresça e olhe, o meu pai esteve ao meu lado. Podem dizer o que quiserem, mas a verdade está aqui. Hoje nós temos a era da comunicação. Ele vê que eu estou todos os dias com ele. Eu estou fazendo por ele tudo que eu posso, tudo que está ao meu alcance. Então, e aí a gente fala, nossa, mas é criança. A gente tem que entender a criança, eu tenho que entender o outro, porque não existe comunicação se eu não te entendo. Eu posso ser o melhor psicólogo, o melhor neuro, eu posso escolher o título que eu quiser, mas se eu não te entendo, o que eu vou comunicar contigo? Imagina um jogador de futebol conversando com um palestrante de um outro estilo completamente diferente. Em algum momento eles vão ter entraves, eles vão ter que começar a funilar as informações até que eles encontrem um denominador. E lamentavelmente o que acontece são pessoas expert em algum assunto e elas querem trazer todas as pessoas para dentro do seu círculo de construção psicológica, capital intelectual, cultural, em coisas. Mas ela quer trazer, ela não quer se inserir. E quando eu não me insiro no contexto do outro, eu não estou levando comunicação nenhuma. Eu estou levando egocentrismo. Eu estou levando uma ditadura. E isso parece tão simples, mas isso é muito sério. Nós encontraremos em vários lugares as pessoas querendo impor quem elas são, sem compreenderem quem são os outros. Quando eu comecei a fazer espetáculo, inclusive no Balão Mágico, teve uma coisa que me permitiu, somente no Balão Mágico, fazer o que eu não tinha tempo para fazer em outros lugares, que foi, sempre que eu chegava em um lugar, me pagavam um capital X para eu montar em 3 meses um espetáculo. O que eu apresentava? Era um espetáculo. Eu pegava os melhores alunos e maximizava quem já era grande. Eu não tinha tempo para trabalhar com as outras crianças. Era uma questão técnica. Não era que uma questão que eu não quisesse fazer. Claro que dentro da minha humanidade, da minha visão pessoal, eu trabalhava alguns. Mas quando eu tive o tempo e a coordenação me permitiu trabalhar durante um ano, para que no final, somente no final de todo um processo, as crianças pudessem apresentar, aconteceu algo extraordinário. Eu não foquei mais nas crianças com máximas habilidades. Eu foquei nas crianças com dificuldades. Mas eu não excluí as crianças com máximas habilidades. Pelo contrário, eu fiz com que eles se tornassem meus parceiros. Eles se tornaram meus parceiros para que o trabalho pudesse acontecer. Então eu trabalhei com as crianças, trazendo elas juntas, no mesmo nível. Elas me ajudaram com o texto. Eu apresentava um texto e aí elas modificavam. Não tinha aquela ideia de que eu escrevia e elas não podiam modificar. Eu estou falando de permitir que as pessoas também escrevam a história junto com você. Não sou eu que, enquanto diretor, entrego uma história. Não sou eu, enquanto comunicador, que digo, é desta forma, X, pronto, acabou. Eu preciso ouvir. E o espetáculo ficou lindo. E olha o que é fantástico. Todos eles conseguiram memorizar, dançar e interpretar. Não houve a ideia de que eles esqueceram. Será que vai dar o branco? Não deu, porque eles foram protagonistas. Eles não foram apenas os alunos que recebem. Agora você memoriza, não. Tio, a gente pode trocar essa palavra? Pode. Eu quero colocar esse personagem. Então nós levamos um tempo.
Eles trouxeram a sua história para dentro de uma ideia e assim a coisa fluiu. Eu acredito que é a mesma coisa na comunicação. A gente precisa permitir que os outros também insiram a sua história. E o que é pequenininho, ó, fica gigante, porque nós estamos abrindo o nosso leque de comunicação, trabalhando a audição, o ouvir, o perceber, o sentir. Aí a coisa fica mais fluida, Charles. Com certeza. Tu falaste a respeito de ouvir, de dar essa atenção. Eu considero diferente, por exemplo, ouvir e escutar. Há quem diga que é o contrário dessa explicação que eu vou dizer agora. Mas, de uma forma ou de outra, o importante é discernir. Me chama muita atenção nas parábolas, algumas parábolas que Jesus conta, em cartas apocalípticas, que diz o seguinte: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E isso me chama a atenção porque o fato de escutar simplesmente, eu estou captando uma informação por um som. Tá trazendo a informação, eu estou, sim, tá. Mas se eu não sigo aquilo, eu não estou realmente ouvindo. Porque a história foi contada, a carta foi escrita, foi apresentada. No entanto, se eu não dou atenção, ignoro, então, quer dizer, foi comunicado algo. Eu entendi, mas não quis seguir. Um outro ponto que eu lembrei aqui, olhando para o tema, além do que é dito, é como se diz, e eu posso acrescentar algo também. A quem se diz? Porque eu trabalho como analista de perfil comportamental, Alex, e tem 4 perfis. Eu não vou entrar muito nesse detalhe, porque é algo para outra live, que inclusive já até foi feita aqui com o Paulo. Paulo, ele também é analista de perfil comportamental, deu uma travada aqui, esperar ele voltar, voltou. Tá me ouvindo bem agora? Voltou. Tô ouvindo. Então, eu disse o seguinte, que eu já fiz até uma live com um tema, acho que foi Quem Sou Eu? Algo do tipo. E ele falou muito a respeito, o Paulo falou muito a respeito dos perfis comportamentais. E basicamente é o seguinte: com o dominante, eu tenho que ter uma comunicação objetiva, direta. Eu tenho que ir direto ao ponto. Com alguém que é influente, eu vou chegar ali com toda a extroversão, vou falar de uma forma muito tranquila, muito simples e também colocar bastante entusiasmo naquela comunicação. Com alguém que é estável, eu vou manter uma comunicação que é do tipo, não é que é cheia de detalhes, mas eu vou ter que ter paciência quanto ao explicar e no desenvolvimento de um projeto, porque ele vai querer se aprofundar mais. Quanto ao conforme, já é mais detalhe, já tem minúcias nessa explicação. Ele vai exigir isso. Então, olhando esses 4 perfis, eu tenho certeza que quem está aqui na live ou se identifica ou conhece alguém que tem algum desses perfis. Tem pessoas, Alex, que elas não conseguem manter uma comunicação com alguém porque muitas vezes aquela outra pessoa é muito parecida com ela. E é o que Freud chama de uma projeção. Então, fulano é muito parecido, acho que é isso. Fulano é muito parecido comigo, eu não suporto fulano. Talvez é porque ele tem uns comportamentos muito parecidos com os meus, eu não me olhei no espelho, e esse é um grande problema. As pessoas estão no meio da confusão porque elas não param para conhecerem a si. Elas estão o tempo todo observando o que o outro está fazendo, o que deixou de fazer, onde errou. Elas estão o tempo todo buscando o que o outro está fazendo de errado. Mas em poucos momentos, ou talvez nenhum, elas param para fazer a autoanálise. Hoje mesmo eu fui chamado a atenção por conta de uma forma que isso no contexto familiar, que eu falei de algo, não foi nem da pessoa para a pessoa, foi o que eu falei de algo e a pessoa entendeu de uma outra forma quanto à forma em que eu disse. Entende?
Então, há essa sensibilidade, tem que haver essa sensibilidade, essa percepção de cada um de nós quanto à forma de dizer algo para alguém. Isso é extremamente importante. Charles, quando eu trazer um gancho aqui sobre o ouvir, né? Tem a frase lá do René que ele fala que se eu penso, logo eu existo. Existo. Então, para eu existir, vamos imaginar que eu estou ouvindo, mas eu não quis entender, ou eu vetei a informação. Não, eu não quero te ouvir. Não, não, tudo bem, tudo bem. Tem pessoas que já vão cortando, sabe, a comunicação antes mesmo que ela aconteça. Ou elas estão, como tu disseste, elas escutam, mas não há uma assimilação, ou tampouco uma compreensão do que se é dito pelo outro. Então, se eu não entendi a mensagem, eu não me permiti, eu não estou aberto de nenhuma das formas, naturalmente não há como eu dialogar com essa pessoa. E eu digo mais, existem pessoas que não estão preparadas para certos tipos de diálogos, de comunicações. Nós, às vezes, estamos gastando, como diz na linguagem popular, o nosso latim com as pessoas que não querem nem mesmo ouvir ou entender. Existe um processo e as pessoas, às vezes, não estão nele. Eu estava ministrando uma vez um trabalho para poetas sobre interpretação. Eu até brinquei dizendo que existem pessoas apresentando poesias para as mães, enquanto a mãe está estendendo roupa no varal. E a menina chega, mãe, olha aqui a poesia que eu fiz, olha que poesia linda. E a mãe diz, oh, minha filha, sabe, não é hora, não é o momento. Então, para eu me comunicar com o outro, existe um momento correto, existe uma maturidade. Eu não posso exigir que o outro entenda a maturidade que eu apresento agora, se ele não a possui. Sabe, é um conflito até muito grande. Eu quero dialogar sobre política com alguém que nunca estudou sobre política. Eu preciso que ele entenda sobre isso, porque é importante para a vida, para que ele saiba o valor do voto, para que ele saiba isso. Eu estou trazendo uma verdade porque eu aprendi. Não existe. Nós estamos divididos em classes sociais. Nós estamos divididos em várias outras linguagens. E o capital intelectual está aí. E o capital de transformação só nasce de pessoas que entendem que elas precisam mudar. Imagina eu querer dialogar e falar sobre mudanças com uma pessoa, sobre gratidão, sobre investimentos, sobre tantas outras coisas, quando ela ainda está em outro lugar completamente diferente. No mínimo, ela vai te olhar com uma forma que ela deseja. Então, se eu quero que o outro entenda o que eu estou falando, primeiro aquela história, eu vou ministrar uma palestra, qual é o meu público-alvo? Então, eu vou trazer agora um pouco mais. Eu vou dialogar com essa pessoa, eu vou fazer a mesma técnica agora. Meu público-alvo é o João. O João, ele é pós-graduado na área X. Dá para alargar um pouco mais o diálogo também, se ele me permitir. Eu preciso perceber até onde o outro está aberto a esse diálogo. O João se permite ouvir, falar e comunicar. Ok. Mas o João não. O João ainda está no processo de transformação. Eu não posso exigir que ele compreenda o que eu quero transmitir a ele. Então, é uma série de fatores tão simples, mas que causam muita diferença. Eu também não posso julgar que o outro não queira me ouvir ou não me entende. Às vezes sou eu que estou empurrando um conteúdo para alguém que não consegue, de forma alguma, falar contigo. É pegar uma fórmula do segundo grau, vou chutar aqui, e colocar para uma criança do segundo ano. Ele não vai fazer, não, tu vai tentar explicar. Imagina que alguém que dá mortal, eu chego para o Charles, eu vou te ensinar agora a dar um mortal. Pronto, é muito simples. Coloca os pés paralelos, faz uma flexão, alonga, acredita que tu vai girar o corpo, pronto. Eu vou lá, na primeira vez eu faço o exemplo para ti, joguei o corpo para trás, agora digo, Charles, é a tua vez, amigão. E tu vai dizer, meu Deus, e agora? Então, essa comunicação eu preciso saber que não é tão simples. Comunicação, eu acho que é uma das coisas mais importantes e delicadas, porque elas abrangem tudo. É um processo. Eu preciso entender o meu processo para que eu possa perceber o do outro. Comunicar é isso. É saber com quem eu estou comunicando. Porque senão as pessoas vão construir uma imagem nossa e provavelmente é completamente diferente daquela que desejamos transmitir. Isso é terrível, porque isso acontece. Dentro do meu curso eu falo sobre construção de imagem, a minha construção. Quando eu tenho todo o cuidado para fazer essa construção, eu não transmito outra coisa. Mas quando eu me permito pegar só alguns pontos, eu peguei esse ponto aqui, ele é importante, eu vou estudar um pouco. Não, esse ponto aqui é bom. E aí eu deixo o meu trabalho no processo.
Enquanto comunicadores, nós sabemos que temos que ter a certeza que os meus olhos comunicam algo, que a minha boca não vai em algum momento ir para o canto, que a minha respiração, que é uma respiração, pode ser isso, mas pode ser até aquela estrutura que tu colocaste sobre o preconceito, que é de conceituar antes mesmo de conhecer. Eu digo que eu não gosto da Maria. Que cabelo é esse? Nossa, aquela dali que é chegar chegando. Nossa, o Charles, como ele fala. Esse Alexandre deve ser besta. As pessoas começam a criar. E agora isso também não quer dizer que nós não tenhamos na visão do outro uma imagem de que nós não somos. Eu também não posso me permitir, porque o outro deseja viver desta forma, porque ele ainda não foi trabalhado, não foi, sabe, não se permitiu esse processo, mas não, agora eu vou mudar por A, B, C ou D. Se eu tenho certeza de quem eu sou e do que eu transmito, isso vai chegar a ele, ainda que ele não goste, ainda que ele não admita. Mas a imagem, se ela foi construída, se a voz ela tem mais grave, quando é para ter mais grave, ela tem mais mansidão, se ela foi pensada, se eu coloquei as nuances vocais, se eu coloquei sentimento no momento certo, se eu coloquei um pouco de chateação, então o outro entende o que eu estou falando. E eu acredito que essa é uma das coisas mais importantes, quando eu tenho certeza de quem eu sou, porque isso muda tudo. Alexander, tu falaste de algo que eu já ia, quando o Alex parar, eu vou entrar com isso. Mas aí a sintonia tá tão boa que já entrou no assunto e ainda explicou mais ainda. Tem um outro extremo, que é o quê? Muitas vezes as pessoas colocam uma tonalidade tranquila e, enfim, a forma de dizer é uma forma bem amena, bem calma, controlada. No entanto, há situações que é necessário ser mais incisivo, falar de uma forma mais forte. Uhum. Principalmente, por exemplo, em uma apresentação que tem muita gente na sala. Eu creio que eu já vi várias vezes essa situação, tanto como aluno ou enquanto professor. Já vi. Ou até mesmo espectador. Gente que não faz nenhum tipo de movimento. E aqui está o Alexander, gente. Se é o problema de alguém ou de alguém que você conheça, por favor, hashtag fica a dica, de indicar para ele, para trabalhar isso, porque tem pessoas que elas vão fazer uma apresentação, elas falam extremamente baixo, ou então elas falam uma tonalidade como se elas estivessem falando com alguém ao lado delas. E elas não fazem nenhum tipo de questão de fazer com que os outros a ouçam. A ouça. Ela simplesmente ignora. Eu vejo isso também uma falta de educação, mas o X da questão é, se eu, por exemplo, vou dar uma palestra, tem esses momentos que tu disseste. Tem aqueles que demandam uma intensidade maior, uma nuance diferente, enfim. Isso tudo, no conjunto da obra, vai refletir muito no resultado. A Lene Morena colocou, meu filho é desse jeito, eu sempre tento trabalhar isso nele. E muitas vezes é o profissional também que vai vir para agregar. Então, eis aqui o Alexander. Porque há técnicas e há maneiras, porque, exemplo, eu realmente acredito que a maioria das mães, se não todas elas, falam com amor aos seus filhos no sentido de corrigirem os seus filhos. Mas nem sempre os filhos aceitam muito bem. E principalmente quando eles são crianças, porque não tem uma variedade com relação à compreensão das mensagens. Essa de uma forma, aquela de outra forma. A criança geralmente vai por um filtro, e nesse filtro ela fica por muito tempo. A Marf Ruda disse, sim, conheço, ninguém consegue ouvir, e os professores já falaram, mas ela continua assim. E aí é um trabalho, uma intervenção profissional nesse sentido, porque há muitas coisas, como tu disseste no início, Alexander, e eu também pontuei isso, o histórico da pessoa. Tem gente que é travada hoje porque ela foi reprimida ontem. E essas pessoas, não vai ser somente um conselho, uma mensagem no WhatsApp, ou uma conversa que elas vão conseguir se soltar. E é necessário a compreensão de todo
ou emocional, ou de parte dele, de intervenções profissionais nesse sentido. Porque há pessoas que são travadas realmente na comunicação. E há outras que engolem sapos. Então, elas não dizem nada. Elas não. Como que eu vou falar? Lógico, existem outras questões por aí que subjazem isso. No entanto, elas engolem sapo. Tem gente que até câncer, que é uma doença autodegenerativa, tem. Desenvolve câncer, desenvolve pressão alta, desenvolve uma dor nas costas que nunca passa, é uma dor de cabeça, é um desequilíbrio hormonal. Tem gente que tem tudo isso porque não fala, não diz, não chega nem na primeira, antes da vírgula, além do que é dito. Tem gente que nem fala. E quando se fala em como se diz, chegar nesse limiar, nesse ponto da vida, como tu disseste, é a maturidade que não tem nada a ver com idade, apesar de ter a terminologia dessa forma, idade. Não tem nada a ver. Nada a ver. Tem meninos de 17 anos que estão dando um show naqueles de 45, 48. Porque eles param para ouvir. Eles respeitam. Eles se colocam em uma atitude empática. É outro ponto aqui. É uma atitude empática. Nossa, como eu gostaria de ouvir isso. E ao pararem para ouvir, ou melhor, para pensar nisso, é muito provável que eles acertem da forma de como falar ao outro. É muito... lógico, existe a probabilidade de se equivocar, de errar, mas existe a chance de se retratar. Olha, aquilo que eu falei, eu pensei bastante, mas eu acredito que mesmo assim eu fui infeliz na minha fala, mas eu vim aqui me pedir perdão e tal. Isso é totalmente humano. Tu falar sobre maturidade, a diferença, né, da idade. O Menestrel, de William Shakespeare, ele fala que maturidade tem mais a ver com os tipos de experiências que você teve e o que você aprendeu com elas, do que quantos aniversários você celebrou. Ou seja, aquilo que eu falei lá no início, é catalogar as informações da minha vida, da minha história. Tem pessoas que precisam voltar na infância, na adolescência, e se curarem, pedirem perdão para o pai, para um amigo, para que elas consigam caminhar outra vez. Se uma pessoa, em reunião de famílias, ela fala, lá vem o Charles, o queridinho do papai. Lá vem o Charles, o queridinho da mamãe. Lá vem a Maria. Lá vem a Anaílce, a queridinha da mamãe. O João. Se você ainda diz isso, tu está preso a um passado. E se você está preso a um passado, eu vou citar um, mas imagina quantos outros passados eu estou preso. E vamos pensar no fator tempo. Quanto tempo eu invisto em algo que me destrói, ao invés de eu trabalhar algo que me constrói, algo que constrói uma nova história. Eu estou destruindo relacionamentos. São pessoas que o momento familiar é para ser maravilhoso, mas tem aquele que solta a pérola, né? Ele vai e fala, chegou. Se ele não chegasse, isso, aquilo, outro. Ele tece comentários deselegantes, desagradáveis e ainda diz, eu perco um amigo, mas não perco a piada. A piada. Que coisa mais horrível. Que falta de construção, de sensibilidade pelo outro. Então, quando nós falamos que existem pessoas que devem voltar no passado, se tem pais aqui nos assistindo, você deve trabalhar com seu filho hoje. Invista em um profissional para que teu filho tenha sucesso, para que ele possa libertar a voz. Se ele sofre bullying na escola, ele vai dizer, mãe, existe uma menina que me bate, existe uma menina que eu não posso passar por ela, que ela me empurra, que ela está me coagindo com o olhar. E aí a criança tem um poder na voz, ela não permite que ninguém a faça prisão, sabe? Aquela ideia do opressor e oprimido. Então, o Paulo Freire, quando traz também isso dentro da linguagem pedagógica, ele fala da pedagogia da autonomia. A autonomia não se constrói porque eu falo a palavra, ela se constrói com ações. E o pai tem que saber como é que está o filho na escola. Hoje, enquanto professor, eu tenho hoje um déficit muito grande dos pais que vão visitar o filho, vai levar uma laranja, uma maçã, uma fruta, vai na escola dizer, filho, eu te amo.
Acho que se o pai for hoje na escola dizer eu te amo pro filho, é até estranho. Pensa que é a secretaria que chamou, coisa parecida. Então o filho precisa sentir-se confiante nos pais que tem. Quando eu me sinto confiante ao ponto de dizer o meu pai, a minha mãe vai me defender, aí ele não vai ficar em silêncio. Ele olha para ti e diz, tá falando isso para mim? Eu vou dizer para o meu pai. E ele diz, e o pai vai na escola, e ele exige essa transformação. Eu até brinco muito que no começo as crianças desenham os pais. Depois eles começam a desenhar os personagens da Marvel. Como é maravilhoso quando a criança desenha o corpo do super-homem, mas a cabeça é do pai. A Mulher Maravilha, mas a cabeça é da mãe. Eles continuam sendo heróis. Então nós, enquanto pais, temos a missão de dizer, filho, confia em mim. Confia que teu pai está aqui. A sua mãe está aqui. E aí transmitir essa confiança é permitir que seu filho tenha voz. Ele vai dizer, nossa, minha mãe é arretada. Ela vai lá e resolve com educação. Não estou falando que a mãe vai chegar na escola agora quebrando tudo. Eu digo, não. O teu filho precisa aprender através do que ele vê. Nossa, meu pai resolve as coisas assim. Já sei como resolver. É por isso que nós temos hoje, tu falaste lá sobre relacionamentos, nós não temos parâmetros, às vezes, porque com relação a cônjuge, porque você não consegue ver, você não foi ensinado a isso. Então é interessante que os pais eles pudessem dizer, é até engraçado, lá na palestra eu falo, quando o filho diz, vou casar, vai casar, é? Agora tu vai saber o que é. Agora. O que eu estou dizendo para o meu filho? Vai te arrebentar todo. Eu quero isso. Quando eu deveria dizer, filho, vem cá, vai casar? Deixa o papai te falar algumas coisas. A mãe, filha, vem cá, quer casar? Amém, filha. Deixa a mamãe te falar aqui algumas coisas. Então eu preciso contar um pouco da minha história, da minha experiência. Eu sou o mestre e responsável pelo meu filho. Quando eu faço isso, eu comecei lá da base. Agora, a minha filha, meu filho, ele tem assim a maturidade de dizer, nossa, eu não posso pensar ou escolher qualquer pessoa, porque o meu coração tem amor. Eu não estou fugindo de casa para me relacionar com alguém. Pelo contrário, eu estou realmente me amando e agora fazendo com que esse amor cresça ao lado de uma outra pessoa. Então, aí a coisa muda, Charles. E aí é trabalhar a voz da criança, desde cedo. Eu tenho certeza que essa criança vai ter sucesso, porque numa entrevista de emprego, ele não vai ficar lá se tremendo todo. Ai, meu Deus, eu vou fazer uma entrevista de emprego. Ai, meu coração está acelerado. Ai, e aí, passou na entrevista? Não, estava nervoso demais. Potencial gigante, currículo maravilhoso. Mas não passa, porque a voz não foi trabalhada. O medo ainda domina, sabe? E está sucumbindo aquilo que deveria ser positivo. A fé, a garra, a confiança, a credibilidade. Isso se faz de berço. Eu não posso deixar a responsabilidade dos meus filhos para outras pessoas fazerem isso. Isso cabe a mim. Da mesma forma, enquanto professor, ministrar a educação de verdade, educação que transforma, é meu dever. Eu fiz esse juramento. Eu não me formei simplesmente para ganhar um título. Eu não me pós-graduei porque eu achava legal. Eu pós-graduei porque eu tenho responsabilidade com a educação. Quando nós buscamos um mestrado, um doutorado, as nossas formações, é pensando nisso, no aluno. Agora, com esse mestrado, com esse doutorado, eu posso trabalhar melhor, eu tenho mais ferramentas que me possibilitem chegar até o outro da forma correta. A Silva Josiane disse assim, verdade, tem que passar confiança e a participação dos pais é importante. Enfim, a Daiane Feminista disse assim, olá Alex, eu te cumprimentando aqui, Alex. Entrou aqui um colega do tempo do Fundamental 2, Wesley Aguiar. Conheço ele desde essa época. A gente rivalizava um pouco, ou bastante, eu não sei, mas no final da história ficou tudo certo, ficou tudo bem. Alex, eu lembrei a respeito dessa importância da figura dos pais. Tem pais que eles não permitem que os filhos digam as coisas, porque não tem exatamente essa relação de confiança. Então, os filhos não compartilham, não confidenciam. E tem um outro extremo que é pai amigo. Eu sou de um pensamento de que o pai e a mãe, eles podem ser amigos, mas eles estão muito além disso.
essa base, esse relacionamento é muito mais profundo do que de uma amizade que é construída. E eu sei de um caso, Alex, de um filho. Ele foi para uma entrevista, tinha lá o RH, psicóloga, enfim, recrutadores, enfim. E o que aconteceu? Ele foi selecionado, chegou nessa última fase que era de entrevista, e a mãe foi com ele. É uma coisa assim meio que assustadora, porque a gente não imagina o pai ou a mãe indo para uma entrevista de emprego de um adulto. Mas ela estava lá. E toda pergunta que era feita ao rapaz, ela respondia. Ele não falava nada. E até que chegou ao ponto que ela se incomodou com aquilo, meio que ficou irritada, ele perguntou quanto era que ele ia ganhar com aquele trabalho. Qual era a remuneração. E aí ela ouviu a resposta da bancada que estava lá fazendo a entrevista, o processo de seleção, as entrevistas, enfim. E o que aconteceu? Ela disse, não, meu filho não vai ficar nisso. Eu não quero isso, ele não vai aceitar. Pegou o filho dela e saíram. Então eu vejo que tem uns extremos para tudo. E qual é nesse caso aí? Que ela não permitiu ao filho dizer. Ela não permitiu que o filho dela se expressasse, falasse, abrisse a boca, se defendesse, mostrasse que pelo menos se conhece. Quer dizer, ela era o motivo da existência, da coexistência, era a razão da existência dele. Mas ele não tinha autonomia para falar a respeito de si, não tinha propriedade para falar e nem autoridade. Porque a partir do momento que eu sou tolhido do meu direito de falar de mim e que eu não sei, que eu sou ignorante a respeito de quem sou eu, então eu nem vou falar, ou eu vou inventar, vou fazer a lucubração, mas eu não vou ser real naquilo, não vou transmitir verdade, as pessoas vão perceber. Porque aqui, gente, e você indo para fazer um curso com o Alex, ele pode apresentar técnicas. Eu sei algumas, aprendi visualizando nessa minha no hábito de assistir palestras, enfim, a performance das pessoas, o desempenho delas. Por leituras, aprendi algumas coisas, só que aqueles que usam para manipular, para dizer de uma forma, para dizer a coisa certa, mas com a motivação errada, que é bem mais fundo do que também o que é colocado no tema aqui, mas com a motivação errada, em algum momento vai haver uma incongruência entre o que ele está dizendo, mesmo que esteja no tom de voz certo, tudo certinho, mas alguma coisa vai vazar em algum momento. E essas pessoas, elas não subsistem, elas não constroem uma carreira sólida. Elas caem no ostracismo, elas são esquecidas, elas são ignoradas, passam vergonha por causa disso. Então é muito importante, além de se conhecer, além de saber o que dizer, como dizer e de quem vem a informação, é filtrar e analisar quem é fulano. É ressignificar meu relacionamento com, por exemplo, se eu sou casado com a minha cônjuge. Será que quando eu sou solicitado numa apresentação, seja lá do que for, é sempre ela que fala? Sempre ela que fala? Não, porque ela fala mais. E aí eu estou me eximindo da responsabilidade porque é ela que diz. Tem coisas, pai, que é você que tem que dizer. E tem coisas, mãe, que é você que tem que falar. Tem coisas que a professora fala. E tem coisas que a professora não deve falar, ainda mais com uma série de restrições e de regulamentações com relação ao ensino e aprendizagem nas escolas. Pode ter um monte de documento, e temas transversais, e pode ter muita coisa. No entanto, a forma mais clara e talvez a que vai ser mais aceita vai ser dentro de casa. Charles,
Eu preciso, inclusive, eu até te mandei uma mensagem, preciso concluir. Sim, pode ficar à vontade. Mas o que tu trouxeste é tão importante. Vou falar agora enquanto pedagogo. Depois eu Sim, trago outras linguagens. A pedagogia, dentro da vida da criança, ela tem um momento, ela tem uma importância e ela tem lugar, mas não é todos os lugares. Uma construção de um indivíduo, de uma pessoa, de uma persona, vamos chegar no nível mais alto. E a gente vai fazendo essa construção, ela depende desse círculo completo. Tu trouxeste maravilhosamente bem quando tu falas da função. O pai tem uma função, a mãe tem outra. Se eu adentro a esse lugar e vice-versa, eu causo uma confusão na cabeça dos filhos. Nossos filhos não sabem quem tem a função. Eu até brinco, e antigamente, quando eu morava com minha tia, tinha aquela ideia que os meninos jogavam o lixo fora. As coisas mais pesadas nós fazíamos. As coisas de cozinha, de limpeza, minhas primas faziam. E aí quem interferisse naquilo tinha uma certa rigorosidade, né? Aquela coisa muito rigor. E aí eu lembro quando eu fui morar sozinho, eu senti uma falta doida de ter aprendido outras coisas. Eu disse, meu Deus do céu, eu deveria ter aprendido da outra área também. Eu só aprendi de uma, eu vou sofrer agora. Tem até um ditado que fala assim, tá criando esse menino com mimo demais, essa menina com mimo demais, vai sofrer na vida. Nós precisamos ser preparados para a vida. E o filho precisa saber que a função, tem tio querendo fazer a função de pai. Tem pai que não faz a sua função e permite que os outros ocupem o seu lugar. E isso na cabeça de uma criança é muito sério, porque eu não sei a quem me reportar. Aconteceu uma situação X, meu tio resolve. Tá tranquilo. Não, a situação não é com meu tio, é com meu pai. A situação é com a minha mãe. A situação precisa do apoio dos dois. Os dois precisam estar juntos. Agora imagina uma criança de 10 anos, de 9 anos, de 8, de 7, porque eles já sabem se comunicar e falam com qualidade. Que chega para o pai e para a mãe e diz, mãe, senta, eu quero conversar com vocês. Eu preciso falar que vocês estão fazendo algo que está me incomodando. E aí não é aquela história até que tu trouxeste. A criança ela não tem vez. Ela precisa ter vez, ela tem voz. Às vezes os pais querem que os filhos se pareçam tanto com eles que se esquecem que eles não são eles. Não é metade do papai, não é metade da mamãe. Aquilo ali juntou, mas tem uma vida. Pode parecer os olhos, a boca, pode parecer o jeito, pode parecer isso. Eu mesmo, quanto pai, sou extremamente vaidoso. Né? Vamos agora falar desses erros que a gente sabe, mas comete. Eu falo assim, nossa, eu queria que ele tivesse mais coisas de mim, no jeito, na ação, a gente fica feliz. Mas eu não posso deixar isso subir a minha cabeça e dizer assim, nossa, meu filho tem que ser mais parecido comigo. Não. Meu filho tem que construir quem ele é. Porque as pessoas dizem, nossa, ele tem características do pai e da mãe, mas ele tem a personalidade dele. É ele que age dessa forma. Não, nós não somos cópias das construções psicológicas nem físicas dos nossos pais, nem tampouco familiares. Nós temos uma nova história. Filho de pais professores se torna professor. Às vezes vai ser advogado, juiz, médico, político, qualquer outra coisa. Mas ele precisa aprender desde cedo que ele tem poder de escolha. Eu não posso esperar que meu filho faça 18 anos e diga, eu vou para a faculdade disso, eu vou para a faculdade daquilo. Ele nunca exerceu essa autonomia, esse poder. E aí eu chego lá no final, aos 18 anos, e disse, agora o que eu faço da vida? E já tem outro extremo, são pessoas que inconscientemente dizem, eu, ao fazer 18 anos, eu vou embora de casa. Eu vou ter a minha vida, o meu emprego, a minha profissão. O que ele está dizendo? Não aguento mais, preciso fugir daqui. Tem pessoas que dizem, quando eu tiver a minha casa, vai ser feito as coisas do meu jeito, as minhas regras. E tem pessoas que dizem isso até hoje. Sabe o que elas estão dizendo? Eu nunca tive voz na minha casa. Eu era um inquilino. Eu não era filho. Tem pais que dizem, nossa, filho, isso aqui tudo é teu, essa casa é tua. Mas não é. É só uma expressão, sabe? São só palavras, aquilo que tu disseste. Não, pergunta para o filho, tu te sente dono da casa? Tu te sente não. E aí nós precisamos ter esse cuidado de como eu digo as coisas,
mas realmente fazer com que os nossos filhos sintam que de fato eles são herdeiros de tudo que nós temos de bom, de tudo que nós temos de melhor. Se eu de fato digo que eu trabalho para os meus filhos, eu tenho que mostrar para eles isso. Eles precisam sentir, ao ponto de eles dizerem, vem para a minha casa. Sabe? E aí isso muda, sabe? Todo o ciclo. É até legal quando a gente vê isso, a gente se sente até comovido. Nossa, os pais de João têm uma harmonia, um campo harmônico tão bonito. Eu vejo alunos ver dizendo, eu gostaria que os meus pais fossem X. Olha como isso é sério. Porque as ações falam muito, Charles. Alexander, gratidão imensa. Pessoal, sinta-se à vontade aqui para seguir o Alex no Instagram. Essa live vai ficar gravada aqui no BGTV. Em breve vou colocar lá no meu canal no YouTube, Charles Dias, onde você tem acesso direto pelo link disponível na minha bio. Alex, toda sorte de bênçãos sobre a tua vida, de maneira sistêmica nas 11 áreas. E foi um prazerzão te receber aqui. Recebe aí um forte abraço e também na tua família. Obrigado. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Além de toda a gratidão que eu já expressei desde o primeiro momento que me convidaste, fiquei muito feliz. Mas eu acredito pelas contribuições que nós apresentamos às pessoas, sabe? Nós vivemos num ciclo, né, de gratidão. Se aprende e acaba fazendo com que isso possa chegar até outros. Essas informações que eu repassei hoje, elas transformaram e mudaram minha vida e quem eu sou. Eu quero que elas também possam atingir outras pessoas. Perfeito. Maravilhoso. Pessoal, boa noite a todos, bom descanso e até a próxima live. Tchau, tchau. Obrigado, Alex. Valeu.